Esse vídeo, ele é bem diferentão, né? Eu tô com uma nova meta pro canal, que é fazer pelo menos 3 vídeos por mês. Porém, pra seguir esse objetivo, eu precisaria fazer algumas mudanças por aqui. Uma delas é a forma como o vídeo ocorre. Os vídeos que eu faço, super editados e com os efeitos de transição, todo bonitinho e tal, uau, eles ficam prontos em pelo menos uns 3 a 4 dias, e editar cansa pra caramba. Eu não posso me dedicar totalmente na edição, pelo fato de que eu tenho outras coisas pra fazer também. Eu preciso trabalhar com encomendas, eu preciso focar na faculdade, resolver coisa de casa, enfim. Esses vídeos mais editados, eles vão rolar, mas com uma incidência um pouco menor, saca? Quando for necessário, eu vou meio que usar essa minha skill pra produzir esses vídeos. Inclusive, eu tô com uma ideia de vídeo no qual eu vou precisar dessa edição mais complexa, então pra ela dar um pouquinho mais de vida pra ideia que eu quero transparecer. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas tá em produção. Então, pra manter o fluxo, eu resolvi focar nessa estética de vídeo. O Guilherme e a Reply, eles já possuem essa temática, e eu acho bem interessante. Uma speed art, ela consegue prender o viewer, e os comentários e debates ao longo do vídeo, ele não deixa a produção da arte muito monótona, saca? Eu sei que eu falei do Guilherme, mas não necessariamente igual, porque aquele trabalho final do vídeo dele é bem rolê de fazer. Eu tava pensando em qual tema eu ia debater nesse vídeo, e eu não tava conseguindo focar em algo bem específico, saca? A falta de tempo e o cansaço mental que eu tava passando, e algumas outras coisas, elas acabavam me impedindo de sentar e rabiscar alguma coisa. Até que eu pensei, tipo, e se eu falar exatamente sobre isso? Sobre o fato de eu não conseguir me organizar e produzir o que eu tenho em mente. E foi sobre isso que eu decidi falar. O título do vídeo ele vai fazer um pouquinho mais de sentido agora pra vocês, porque esses últimos meses o que mais rolou pra mim foi mudança. Eu tenho esse canal já faz muito tempo, e eu comecei a produzir esse conteúdo com mais seriedade lá por volta do final de 2022, por aí. Nesse ano eu coloquei como meta que eu queria ser uma produtora de conteúdo, e que eu queria investir mais na minha arte e na produção de coisas que ajudam os artistas que estão começando. Quando eu tava lá no início, eu senti falta desse tipo de conteúdo, então eu queria, já que eu tenho uma base, eu queria meio que produzir esse conteúdo também. Então eu fiz alguns planejamentos, eu separei algumas ideias, bases pra trabalhar e afins. Até que em fevereiro aconteceu uma coisa comigo. Eu saí da empresa onde eu trabalhava. Quando você trabalha em CLT, você tem a garantia da sua renda. Eu tinha plena certeza de que todo início de mês eu ia ter o meu salário lá caindo bonitinho na minha conta. Agora eu não tinha mais. Então eu aproveitei esse momento pra focar um pouquinho mais no meu lado como artista. Talvez seja uma grande oportunidade pra produzir e crescer nesse ramo, né? Já que agora eu teria tempo disponível pra focar nisso. O problema é que eu tinha conta pra pagar, né? Então eu precisava de uma fonte de renda pra me manter estável até achar um emprego. E daí já surgiu uma grande preocupação pra mim. Mas ainda bem que eu consegui pagar tudo. Eu tive que parcelar algumas coisas, mas até que deu bom. Inclusive, se quiser encomendar alguma arte comigo, é só me chamar na DM. Minha tabelinha tá aqui na descrição do vídeo, se quiser alguma coisa. Sabe quando você vai no rodízio no qual você tem uma grande variedade de comida e aí você não sabe por onde começar? E aí você acaba ficando completamente perdido com tudo. Você simplesmente trava e não consegue sair do lugar? Era assim como me sentia. Nesse contexto, você pode lidar com 2 problemas. Você pode ficar empacado e você não sabe por onde começar, ou tenta consumir tudo de uma vez só, mas a gente sabe que misturar tudo em um prato só deixa a comida com gosto meio estranho. E eu tinha quase o dia todo pra fazer tudo isso. Eu poderia desenhar, eu poderia produzir minhas tirinhas, eu poderia pensar em algo que eu queria fazer em lives e aqui no YouTube, estudar sobre os temas que eu queria e eu não tinha tempo quando eu trabalhava, mas tinha um problema. Eu queria fazer tudo isso ao mesmo tempo. E pelo fato de ficar presa nessa decisão, eu acabava não fazendo nada. O dia acabava e eu não era nem um pouco produtiva. Depois eu ficava super mal porque não conseguia fazer nada. E isso era algo cíclico. Na noite anterior eu pensava em uma porrada de coisas que eu queria fazer no outro dia. Eu anotava tudo e deixava tudo planejado pro outro dia. Mas quando chegava esse outro dia, eu não conseguia sair do lugar. E aí a minha cabeça enchia de frustração porque eu tinha a base, mas eu não executava ela de forma nenhuma. Eu acho que quando você atinge uma meta, você acaba não sabendo o que fazer com ela. Eu tinha acabado de conseguir atingir a minha meta pra viver da minha arte, mas eu não sabia o que fazer depois disso. Eu sei que pode parecer algo meio simples, aquela brisa do white people problems, tá ligado? Mas apesar de tudo, eu tinha medos reais. Eu precisava pagar minha faculdade, eu precisava ajudar em casa, então eu precisava de uma base financeira pra isso. No meu antigo emprego, eu ganhava um salário mínimo. E por mais que a gente saiba que esse valor não é o suficiente pra gente viver nesse Brasilzão, né? O salário mínimo, ele é uma renda. E eu consegui me sustentar com isso. Mas quando gera esse corte brusco, que no meu caso foi uma demissão, você fica sem suporte e sem perspectiva nenhuma. E eu precisava pelo menos começar um estágio da faculdade. Mas isso já era outra coisa que eu não conseguia achar. Na verdade, eu não consigo. Eu ainda tô procurando. Então, enquanto isso, eu comecei a vender o meu trabalho de uma forma mais séria. Agora, minha profissão oficial era artista freelancer. E nós sabemos que a chance de você conseguir uma boa renda nessa área é um caminho um pouco complicado. Tanto que no mês eu precisei lançar algumas promoções pra conseguir pagar as minhas contas. Ainda tá rolando algumas, mas meio que pra complementar a renda, saca? Ok, muitas coisas acontecendo, caos total, eu não tava conseguindo me organizar, até que eu simplesmente parei e falei, não, agora eu tenho que dar um jeito de arrumar tudo isso. Então eu comecei com uma prática bem simples.
eu comprei uma agenda. Isso mesmo, sabe aquelas agendas de papel, como os incas e os astecas utilizam? Eu comprei uma dessa. Eu poderia muito bem me organizar por um programa de computador ou um programa de celular. Eu já tentei fazer isso, porém não deu muito certo. Eu tentei usar o Notion várias vezes, mas nunca rolou nada. E atualmente eu só uso ele para anotar roteiro de vídeos e ideia de desenhos. Um outro motivo pelo qual não quero usar essa prática digital para organizar minha vida é porque isso pode acabar me prejudicando na hora de focar. Eu tenho um certo problema para foco e meio que eu fico em dois lados. Ou eu não consigo focar em nada e eu não produzo, ou eu entro em hiperfoco super absurdo e eu não paro até concluir aquela atividade. E usar o celular é meio complicado, né? Porque você tá lá e do nada, opa, um tweet novo. Caraca, olha essa treta da Virgínia. A agenda, ela foi essencial para começar a me organizar. Nela eu anotei tudo que eu precisava e eu comprei uma agenda sem pauta. Foi dessa forma eu conseguia organizar do meu jeito. E aí eu preferi a estética de utilizar alguns post-its pra anotar, porque eles transmitiam a ideia de controle, sabe? Então quando eu precisava, eu anotava, tirava, trocava e enfim. Nela eu consegui anotar as minhas atividades diárias, as coisas que eu tinha que fazer naquele dia, as atividades mensais, junto com a minha rotina, porque isso é necessário. E outra coisa que eu comecei a fazer também era definir algumas prioridades. Algumas coisas eram de extrema importância para ser executadas, outras nem tanto. Então eu resolvi usar um padrão de divisão dessas atividades, comparando com prioridades e complexidade. Uma atividade mais complexa, mas que não era tão emergencial, podia ser feita aos poucos. Então eu tentava encaixar ela no meu dia. Já as atividades mais sérias eu começava antes, porque geralmente quando eu faço algo no qual eu sou obrigada, eu acabo procrastinando. Então começando ela de primeira, você já termina logo e você já adianta outras coisas. Eu comecei a separar também em quadrantes. Atividades focadas somente em desenho, como as encomendas, artes, etc. Redes sociais, no qual eu entrava na produção de vídeo, roteiros, dicas, etc. A parte da faculdade, como atividades, resumos, estudo para prova e afim. E finalmente minha vida pessoal, que incluía ter que organizar alguma coisa da casa, comprar algo, ir no cartório, enfim, coisa de adulto. É importante você definir as atividades que você precisa executar e de onde cada uma delas está vindo, porque dependendo disso você pode definir prioridade. Até porque eu acho que estudar para uma prova pode ser colocado como prioridade comparado com a atividade de fazer uma tirinha, né? Definindo esses pontos da minha vida, eu pude definir horários, e aí eu comecei a focar em ter um horário de trabalho. Já que as redes sociais e os desenhos eles seriam a minha fonte de renda, então eu separei pela semana. Por exemplo, no dia de segundo eu trabalhava com alguma atividade específica, terça em outra, quarta em outra e por aí vai. Dessa forma, cada dia ele era focado em uma temática específica. Isso ajudou pra caramba a me organizar. Outra coisa que foi o ponto-chave da minha produtividade foi aderir ao método Pomodoro. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre ele. Dando uma explicada bem rápida sobre o que é, o método Pomodoro ele consiste em você separar um prazo de uns 25 minutos no qual você vai se dedicar totalmente em uma função. Você não vai ter distração, você não vai ter que olhar no celular nem nada do tipo. Depois desses 25 minutos, você tira 5 minutos de pausa e volta pro trabalho. Isso ajudou a organizar a minha produção, porque manter o foco por 25 minutos é muito melhor do que eu separar uma hora para aquela função, mas levar 40 minutos somente mexendo no Twitter e procrastinando. Uma coisa que eu faço também é deixar um timer visível, porque dessa forma eu fico de olho nos horários e quando eu penso em dar uma olhada no celular, dar uma fugida, né? Eu automaticamente vejo aquele tempo e eu volto pra função. Essas e algumas outras decisões que eu tomei acabaram por estar me ajudando. Eu admito que de início tá sendo um pouquinho complicado, mas eu tô seguindo. E como eu sempre gosto de deixar alguma dica ou sugestão, eu vou dar uma explicada rápida em algumas coisas que são necessárias ao começar a trabalhar de forma independente como freelancer. A primeira delas é você definir o horário de trabalho. Eu sei que quando você pega o contexto do freelancer, é maravilhoso essa ideia de que você pode trabalhar na hora que você quiser e como quiser e tal, mas não é bem assim, né? Definindo uma rotina de trabalho, você tendo início e fim, junto com pausas de descanso ou pausas para refeição, te ajuda a não ficar sobrecarregado. Separar os seus objetivos diários também ajuda, fazendo da forma como eu disse antes, sabe? Separando por quadrantes da sua vida. Isso esclarece as coisas e te ajuda a definir prioridades. Organizar a sua rotina e as suas metas no início da semana também é bom, e isso te dá uma direção. O método Pomodoro também é uma ajuda, mas não é a única forma de você manter o foco. Procura alguma coisa que te ajude a manter a cabeça fixa no seu trabalho diário. E aí outras dicas mais simples, como ter um ambiente no qual você possa trabalhar, como home office ou então uma mesinha bem organizada. Quando você for trabalhar, você pode se organizar antes também. Você tira o pijama que você estava vestindo, você arruma o cabelo e etc. Faz com que você inconscientemente compreenda que você está mudando de áreas e que aquela função que você vai exercer é uma função importante. Cuidar da saúde também é essencial, e isso inclui uma boa alimentação, consumo de água, noite boa de sono, exercício físico. Você pode organizar o seu horário da forma que você preferir. Esse vídeo ele é bem diferentão, né? Mas eu achei legal falar um pouquinho sobre. Mas eu gostaria de pedir pra você interagir aqui nos comentários e contar um pouquinho da sua experiência. Você consegue definir horários e ser uma pessoa super produtiva sem nenhum problemas, ou você precisa de um empurrãozinho pra você conseguir produzir algo? Se você achar interessante, compartilhe esse vídeo no geral. Me siga nas outras redes sociais pra você ficar de olho um pouco do meu dia a dia e um pouquinho do meu trabalho também. Eu vou tentar voltar com as lives, eu já tenho algumas ideias em mente, falta só pegar o pique mesmo, sabe? E caso queira
queira alguma encomenda, é só mandar na minha DM. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa nova estética de vídeo e estamos aí. Até depois!